Hoje vamos para mais um conteúdo sobre gestão. Nada melhor do que a gente aprender a organizar o nosso time. E a proposta hoje eu dividi um pouquinho da minha experiência com vocês sobre como desenvolver um ambiente bom para os seus colaboradores. Já de antemão já digo que isso não é tarefa fácil, porque quando a gente gerencia muitas pessoas e muitas expectativas, não é fácil. Então a gente precisa de entender e alinhar todo mundo pensando e caminhando por uma mesma direção. E olha, imagina, 100 pessoas caminhando e olhando numa mesma direção, todo mundo concordando. Bom, não é tarefa fácil, mas eu tenho algumas coisas que eu tento fazer para gerar um bom ambiente de trabalho, porque eu acho que é muito sobre isso, sabe? A gente tentar olhar para o nosso time e ter um bom ambiente de trabalho. Ó, curte esse vídeo, compartilha, manda para um monte de gente aí para poder esse vídeo chegar em mais pessoas, para a gente poder estar aprendendo junto, eu podendo dividir um pouquinho da minha experiência e vocês de repente vendo se isso cabe dentro da empresa de vocês. Como eu faço isso? Uma das coisas, que eu busco sempre, e quando eu digo sempre, gente, não é que eu acerte sempre, mas eu busco esse olhar. Então, todas as vezes que eu chego nas clínicas, eu olho realmente para as pessoas e às vezes eu consigo falar coisas muito específicas sobre cada uma dessas pessoas. É porque quando a gente olha para o outro assim, a gente entende se aquela pessoa tá bem, se aquela pessoa não tá, a gente presta atenção se tá passando por algum problema, o que tá acontecendo. A gente não pode negligenciar um bom ambiente de trabalho. Então isso, para mim, é fundamental. Então temos metas, temos estratégia, mas tudo isso tem que ser leve. Então prezar por um ambiente leve é muito importante para mim. Eu brinco assim que eu sou muito analisadora de felicidade. Então tô sempre olhando para o meu time. Eu tô olhando para as pessoas que não estão satisfeitas. Eu tô tentando ver o que é possível ser feito para dar um apoio para aquelas pessoas, mesmo que não seja diretamente eu. Às vezes eu busco através de alguém, porque às vezes a pessoa fica um pouco incomodada de pensar assim, ou senão vai chegar e falar assim, nossa, como que Júlia fica sabendo disso? Ou meio invasivo, Júlia veio falar sobre isso comigo. Então eu tento não ser invasiva para quem não me dá liberdade para isso. Então, se alguém vem conversar sobre problemas pessoais, eu falo, mas se de repente eu tô vendo que aquela pessoa não tá bem, então eu procuro entender. Pergunto mesmo para quem tá em volta, para o líder direto ou para alguém que possa me dar essa informação. Tô vendo que fulano não tá bem hoje. Você sabe me dizer se tá acontecendo alguma coisa? Aí, se é uma coisa pessoal, eu já entendi que não é o ambiente de trabalho que tá levando aquilo. Mas aí isso tá no meu radar também, porque é importante a gente olhar para o nosso time com amor, com zelo, com carinho. E se é pelo ambiente de trabalho, eu tento entender o que a gente pode fazer para melhorar aquilo. Forma não que, Júlia, imediatamente você vai até aquela pessoa, não. Aquilo também fica no meu radar. Olha, estamos com um problema. Então, como a gente pode resolver aquilo ali? Então, eu tô vendo que de repente as meninas da recepção estão olhando, tá todo mundo meio de mau humor. Aí eu falei assim, gente, tá acontecendo o quê? Aí entendi que o problema é do setor. Então, o que é? Não, porque elas estão achando... Então, eu busco uma pessoa para tentar reportar aquilo ali que está acontecendo. E aí eu tento resolver aquela situação nos bastidores e depois eu levo aquilo ali para o time. Porque é muito frustrante, eu estou vivendo isso agora, nesse momento, em uma das nossas unidades. Eu estou com um problema em um setor que tem uma pessoa que tá me chamando a atenção porque eu tô percebendo que ela tá precisando de um apoio, de uma conversa, mas a gente só pode chamar essa pessoa para conversar quando a gente tem uma solução, porque é muito frustrante a gente chamar uma pessoa onde a gente mais ou menos já sabe o que tá acontecendo e a gente chegar para ela e falar assim, agora eu não posso fazer nada, espera. Então é melhor que a gente não vá até aquela pessoa nesse momento, se a gente já não tem uma solução. Por isso que é importante a gente olhar o que está acontecendo, olhar para as pessoas, mas isso, às vezes, você não vai poder fazer uma intervenção imediata. Porém, isso é o papel de um líder, olhar para o seu time, entender como ajudar aquelas pessoas de forma individual. Olha,
Isso não é tarefa simples e principalmente quando a equipe vai crescendo. Então, né, tem gente aí, eu hoje tenho mais ou menos 100 pessoas que trabalham comigo, mas eu ainda consigo olhar, porque eu também tenho essas líderes que ficam nos locais. Então, se eu percebo, elas chegam até mim contando de alguns problemas nos setores, eu consigo visualizar alguma coisa também, porque eu tenho esse olhar muito apurado para isso. Então, eu passo pela recepção, então eu olho no olhinho de cada uma delas, eu vejo se sorriu, vejo se não sorriu, eu vejo se não tá bem. Enfim, aquilo vai ficando, é um treinamento que o líder precisa de ter, de olhar para o outro com um olhar mesmo, porque às vezes a gente olha para o outro e não enxerga o outro. Sabe aquele olhar, oi, passa e nem olha para a pessoa? Então o líder, ele precisa de ter essa empatia, esse olhar com amor para aquela pessoa, porque um time é feito de pessoas felizes, um time é feito de pessoas realizadas, e o papel do líder é oferecer um caminho de felicidade e realização. Gente, só o financeiro basta? Bom, na minha opinião, não. Eu acho que o financeiro alinhado com um bom ambiente de trabalho é o que faz uma empresa prosperar. Não é tarefa simples, como eu falei no início, mas olhar para o outro com amor e empatia, para mim, é um bom caminho para fazer isso dar certo.